Boa noite para todos os meus amigos, para todas as minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2026. E nesse horário das 18h35, 18h30, nós estudamos às quintas-feiras essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje nós convidamos a nossa querida irmã Rosane Sodré, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, para fazer o nosso estudo, que será do capítulo 12 de O Evangelho, Amai os vossos inimigos, item 10, o ódio, um tema bastante interessante e um pouco difícil para a gente, né? Para falar sobre esse sentimento tão complicado que muitos de nós ainda carregamos no nosso coração. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa companheira Carmen de Matos fazer a leitura do preparo, depois ela vai fazer a prece, e aí eu passo a palavra para a Rosane. Rosane, você tem até 7h25, 7h30, que atrasou um pouquinho, para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo é desse livrinho aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro. E a lição aberta foi a 27, e ela nos diz assim: decorrido algum tempo de convivência com os valores do Evangelho, envolvemos-nos com múltiplas tarefas e parece que o nosso coração se estiola, ou seja, enfraquece. Depois disso, também é comum fazermos as tarefas com um tanto de automatismo, de modo que começamos a trabalhar sem carinho, sem o carisma, sem a vontade de servir, o que não nos ensinou Jesus. Então, essa mensagem é para a gente, que nós tenhamos a certeza de que se chegou aqui para nós nessa noite é porque nós temos esse compromisso, que nós possamos fazer como Jesus nos ensinou, servir como ele nos serviu. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez. Pedimos à espiritualidade amiga que possamos iniciar a palestra da noite de hoje, que a nossa querida Rosane seja muito abençoada, assim como nós todos aqui, que estejamos atentos e aproveitemos essa oportunidade que a Casa de Francisco de Assis nos permite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Berenice, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Assim seja, né? Rose, como você falou, é um tema bastante desafiador, né? Mas eu penso assim, é desafiador quando nós somos chamados a estudar sobre o tema, porque qualquer tema que a gente vai estudar, por isso que eu gosto desse termo estudar, e não de curso. Eu gosto de estudar, porque estudar pressupõe que alguém leu mais sobre um tema e vai trazer as suas reflexões, as reflexões que a pessoa fez, para que o público que estiver ouvindo possa ouvir, né, e tirar as suas conclusões, afastar algumas coisas de que não se coaduna. Mas o certo é que nós temos, na hora em que nós estamos trabalhando com o Evangelho, ou seja, com a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que lembrar o modelo que a gente segue, que é Jesus, que há mais de 2000 anos vem nos ensinar alguma coisa que tem parecido que nós não temos aprendido muito. Ou seja, às vezes dá até a impressão de que a gente está a passos de preguiça, realmente sem vontade. Por quê? Kardec, com a orientação dos espíritos, ele coloca nessa obra o prefácio, que todas as vezes que eu vou estudar, eu leio, que é para a gente se lembrar como é que a gente deve dirigir os nossos estudos. Então, o prefácio diz assim: os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus,
como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Toda a face da terra significa o quê? Todos os continentes da terra. Não é o continente europeu. O continente europeu foi aquele escolhido naquele momento para codificar as mensagens. Mas nós teríamos que observar o quê? O que todos os espíritos em toda a face da Terra estaria falando acerca disso, de espiritismo, doutrina dos espíritos, espíritos como um todo. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Aí nós temos que fazer a nossa reflexão assim: até onde eu estou abrindo os meus olhos? Porque nós estamos há quase 200 anos do século XIX, né? O século XIX, em que Kardec trouxe toda esse cabedal de informações codificada. Porque, porque essas informações já existiam, elas sempre existiram em toda a Terra. Ele veio e compilou de acordo com a época em que ele estava, com o conhecimento que foi chegado até ele. Mas Kardec mesmo nos diz que a gente precisa progredir, que o espírita, pelo próprio Espírito Verdade, tem que se instruir para não ficar só repetindo as palavras que estão na Bíblia Sagrada, que estão, né, que significa o Velho, o Novo Testamento e as cartas, Apocalipse, mas com esse entendimento, fazer maior brilhar as luzes que estão dentro de nós mesmos. E aí a gente passar a entender certos sentimentos, certas emoções que ainda vigem em nós. Como é o tema de hoje, o ódio, como você bem colocou. É para a gente passar a ter a certeza de que se os espíritos vieram aqui e falaram sobre o ódio, é porque eles sabem, têm certeza que ao longo de nossa caminhada nós ainda vamos estar muito tendo que trabalhar com ele, com sentimentos ou com emoções. Porque nós estamos numa caminhada progressiva e cada um no seu tempo, no seu espaço, para buscar as suas virtudes. E isso, como ele falou, né, com os espíritos que espalham-se por toda a terra. Logo, nós temos que tirar com isso que esses ensinamentos não estão concluídos apenas com os espíritos que foram utilizados na época para a codificação, e sim espíritos que pululam, né, toda a Terra, inclusive com as informações que a própria doutrina nos traz. Emmanuel, no livro Roteiro, ele vai trazer que lá na época nós éramos aproximadamente 22 bilhões de espíritos que estavam, né, que pertenciam a essa vibração da Terra. E nós espíritas somos um número muito pequeno. Nós somos um número muito pequeno, mas os espíritos que estão na Terra, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas virtudes, são muito, muito, muito número maior do que nós. Eles estão no Oriente, eles estão no Ocidente, e a gente fala Oriente, Ocidente, mas a gente esquece do berço de toda a civilização, que a própria ciência, tão festejada por Kardec, já nos traz, que é a África, que o berço de todo conhecimento, de toda a civilização está na África. E quando a gente estuda conforme o Espírito de Verdade, né, o Espírito de Verdade veio nos dizer, a gente começa a perceber que tudo que a gente estuda, a gente acaba indo para lá. O conhecimento os homens que transitaram pela Terra e trabalhavam com poderios, perceberam isso ao longo do tempo. E trouxeram da mãe África
a sua cultura, a sua inteligência, a sua forma de ver. E nós, né, passados quase 200 anos da doutrina espírita, eu ainda vejo a gente já com bastante conhecimento, um cabedal bom de conhecimento intelectual, com receio de expandir os nossos conhecimentos para aprender um pouco do que o budismo traz para a gente, atender um pouco do que toda essa cultura afro, né, traz para a gente, todas a cultura oriental, berço, inclusive, do cristianismo, né? Porque Cristo, ele nasceu e viveu sob uma cultura oriental. E tudo que ele traz para a gente é com base, fundamentado numa cultura oriental, mas trazendo de forma universal, que seria o quê? A experiência, a prática, porque amor já se falava, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já se falava, só que nós sempre batemos muito na tecla do individualismo, do eu, do eu. A minha religião, né, que religião é um produto da mente humana, a religião não é um produto do Criador, porque o Criador, segundo os Espíritos diz, ele cria princípios inteligentes, ele não cria religião, e sim princípios inteligentes, que foi criado dessa entidade maior, da inteligência suprema. Então, nós somos frutos disso, mas eu não sei por quê. E aí eu começo a descobrir, sim, por atavismos, a gente ainda continua seguindo os homens, e não o que somos realmente. Nós somos o quê? Nós somos espíritos imortais que temos o quê? A semente da causa primeira de todas as coisas. Nós temos a capacidade de expandir o nosso conhecimento intelectual, uma das nossas asas, e de expandir a nossa sabedoria. E ao longo de a gente estudar, a gente percebe que Deus, né, esse Criador, quando ele criou isso tudo, ele coloca em todos esses continentes aquilo que nós somos, conhecimento daquilo que nós somos, espíritos imortais. Mas eu realmente, eu tenho amigos aqui que eu converso um pouco, né, fora da seara espírita, e às vezes eu fico assim, eu não sei mesmo o que está faltando, às vezes, para a gente ampliar isso, ampliar os nossos conhecimentos e nos tornarmos mais livres. Porque a gente fala muito de liberdade, mas a gente tem muito mais. Parece que a gente gosta mais de falar de quê? De ódio, de ressentimento, de rancor. Por quê? Porque isso eu me identifico mais. Eu me identifico mais com o ódio. Eu me identifico mais com a raiva. Mas eu tenho que saber que eu me identifico sim, mas começar a trabalhar isso em mim para que eu, tirando essas emoções, entendendo, não é tirando essas emoções, porque nesse planeta de provas e expiações, nós não vamos nos livrar de raivas. Nós não vamos nos livrar dos ódios que a gente sente. Portanto, é muito seguro para cada um de nós que a gente identifique isso no autoconhecimento, que nós espíritas falamos assim, Joana trouxe para a gente o autoconhecimento. Eu lamento, gente, mas não é. Não foi Joana que trouxe. Pela pena, né, de Valdo, ela conversa com a gente espírita sobre autoconhecimento, mas o autoconhecimento está permeado em
todas as culturas, todos os conhecimentos, todos, vêm falando que a gente precisa se autoconhecer. Eu preciso me autodescobrir. Eu preciso ter autoamor. Para quê? Para que eu, a gente trabalhando nas diversas encarnações, o meu eu profundo, eu possa ter condições de estar convivendo com o outro, ter condições de estar convivendo e até mesmo de fazer o nosso afastamento psicológico, coisas que a gente não falava, né? Mas muitos monges tiveram que sair um pouco da imposição da religião que os dominava, quando começaram simplesmente copiar e ler o Evangelho de Nosso Senhor, percebendo que estavam sendo manipulados por homens e não por Jesus. Não estavam sendo levados por Jesus, mas manipulados por homens. Nós, quando estudamos o Espiritismo, com essa intenção. É para que a gente entenda que lá no prefácio, que em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas, ou seja, elas foram estabelecidas desde os tempos da criação do universo, não é da Terra. Elas foram estabelecidas, as leis naturais, as leis que regem o universo. E aí, cada um de nós vai chamar isso. Tanto é que os espíritos falam isso, né? Leis divinas ou naturais. Por que que eles fazem isso? Porque qualquer um pode ler aquela filosofia e tirar para si bons ensinamentos. Estejam as pessoas no espiritismo, no catolicismo, em qualquer religião de matriz africana, de matriz no próprio judaísmo, né, que tem a base também que orienta o espiritismo, o islamismo, ou seja, todos os espíritos que pululam a Terra, todos. Mas nós acreditamos, a gente fica acreditando que é só o espiritismo que pode levar a gente a conhecimento de nós mesmos. Não é. O que esses espíritos vêm fazer pela pena desses nossos, né, de nossos irmãos que se dedicaram, e a gente é grato a esses irmãos, que nós encontramos esses irmãos em diversos locais do planeta. Nós encontramos na Índia, né? Nós encontramos na Gandhi, nós encontramos Buda, e a gente só não encontra mais, gente, porque a gente não se atém a estudar tudo, e também a gente só não encontra mais dentro do espiritismo também, é porque a gente realmente acaba parando no tempo, porque nós temos grandes figuras mediúnicas, de médiuns maravilhosos, que também se dedicam, pessoas como nós aqui que se dedicam aos estudos, para fazer o quê? O melhor cada dia de nós. Nós temos pessoas que se dedicam muito na Umbanda. Ultimamente eu tenho me dedicado a ler a origem, né, das religiões africanas, a minha descendência é africana, então, a partir da leitura e do estudo do próprio Kardec, foi a partir de Kardec que abriu em mim essa vontade de estudar. Eu já tenho aqui o Alcorão, né? E quem me deu, me explicou alguma coisa, e nós duas olhamos uma para a outra. Eu só fiz a seguinte pergunta: por que que a gente briga, né? Por quê? A base, a base é universal, é a linguagem do amor e da compreensão para com todos. Quando nós realmente estivermos
nós estivermos certos de que somos espíritos imortais, não caberá mais espaço para o ódio. Não caberá mais espaço para que a gente acredite que só a nossa religião, só aquilo que a gente estuda, serve. Não haverá mais. Enquanto se nós estivermos transitando por isso, nós estaremos dando asa ao ódio. E como o nosso tema, né, é o ódio. O texto é muito pequeno, eu vou ler e depois eu vou trazer um pouquinho sobre Fenelon, justamente que é para a gente contextualizar sempre todas as mensagens, não só do Evangelho, mas também as mensagens que estão em toda a nossa codificação. Por quê? Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, as mensagens foram trazidas por elementos e entes que estavam em comunhão com a igreja da época, a Igreja Católica, e viram, depois de algum tempo, a realidade católica, ou não viram enquanto estavam encarnados, e viram depois de desencarnados. Depois que a realidade espiritual chegou até eles. Por isso, a gente não pode ler como Bíblia Sagrada, como um livro sagrado, mas um livro como uma fonte que é iluminar conhecimento. Assim como eu tenho visto no livro, o livro que eu estou lendo, que eu estou estudando, a mitologia, né, dos orixás, é um livro bem grosso, ele foi produzido, ele foi estudado por vários estudiosos na França. Por quê? Porque, infelizmente, para que o mundo leia, tem que surgir dali, do berço da inteligência. Porque se não surgir do berço da inteligência humana, não se tem crédito. Mas nós já estamos na condição de saber que, com o ensinamento da doutrina, trazendo para a gente o grande elemento doutrinário que é a mediunidade, que nós já temos condições de fazer links com tudo o que a gente aprende na filosofia humana, né? Porque a filosofia ela é humana, e na religião, que a gente sabe também que é humana. E hoje, com o advento do Espiritismo, hoje, no século XXI, a gente já consegue ver com maior clareza toda a questão do animismo. Coisas que lá no século XIX, não, Kardec deixa isso bem claro, mas quando é trazido aqui para o Brasil, a gente sabe que muitos médiuns de a mais alta condição de nos ajudar foram afastados por serem, né, como se isso que você está falando é animismo. Hoje, passados bastante tempo de ignorância, a gente percebe que não existe mais. A gente percebe, a gente já sabe, e tem bastante elementos que nos comprovam que não existem elementos puros de mensagens. Porque cada vez mais um grupo maior sabe como é o fenômeno natural da mediunidade. E que esse fenômeno não está nem aqui no Espiritismo, nem acolá. Esse fenômeno está dentro de cada princípio inteligente. Então, cada princípio inteligente vai movimentar a sua inteligência para fazer crescer, para se fazer grande. E esses sentimentos que são colocados dentro do Evangelho para chamar a nossa atenção, como o ódio, o desamor, a vingança, tem que ser olhado para dentro de nós. Por quê? Porque a gente acaba dizendo que a gente não tem, aí a gente trata muito bem o próximo, sem entender o que Jesus falou sobre próximo, porque próximo
só espírita, amar só espírita, não é o que Jesus falou, nem muito menos amar, né, cristão, porque Jesus não deixa margem nenhuma para que a gente saiba que a gente só vai realmente atingir algum patamar de se conscientizar como espíritos imortais quando nós começarmos a amar indiscriminadamente. Amar não, gente. Entrar no processo de amar, no processo de querer estar. Isso demanda tempo. E isso, com a doutrina, vem nos mostrar o quê? Que eu preciso cuidar do que está dentro de mim para que a gente não seja catalogado como os hipócritas que Jesus tanto combateu. Quem Jesus combateu como hipócritas? Os doutores da lei, né? Aqueles que estudavam e que se diziam conhecedores da lei. Hoje, trazendo para o dia de hoje, a gente pode dizer o seguinte: vou trazer para o espiritismo porque eu tenho hoje um lugar, né? Eu tenho um lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala em outras religiões, porque eu nunca pertenci a nenhuma outra religião. Eu tenho visitado religiões, mas eu tenho um lugar de fala no espiritismo. Então, quando ele fala, e olha, fariseus e escribas hipócritas, vocês conhecem toda a lei, a gente conhece, ele está falando, ele está advertindo, trazendo para os dias de hoje, eu estou falando, ele está falando para o espírita. Por quê? O islâmico, ele não está seguindo a Jesus. O candomblessista não está seguindo, não tem Jesus como modelo e guia. Todas as religiões de matriz africana não está seguindo Jesus como modelo e guia. Então, se Jesus fosse chamar hoje alguém de hipócrita, ele seria a gente, que tem todo o conhecimento e mais ainda, acesso como nós temos hoje, e queremos fazer com que os outros nossos irmãos sejam espíritas, sigam o Cristo, sigam o Espiritismo, mas e o Cristo, né? Porque tem que ser o Cristo. O Cristo está em mim? É isso que a gente tem que trazer para hoje, porque lá ele falou há 2000 anos para os fariseus e para os escribas e os fariseus. Se a gente reparar, a gente lendo o Evangelho, ele não chama os saduceus de hipócritas. Eu busquei lá. Por quê? Porque não acreditavam em muita coisa e diziam não acreditar. Mas também não ficavam cobrando dos outros que acreditassem naquilo que eles acreditavam. Então, quando a gente vai tratar desse modelo e guia, a luz da doutrina é para trazer para a gente no nosso dia a dia. E não tem importância nenhuma a gente se descobrir muito longe do Cristo. Por quê? Porque o que salva a gente, se nós somos espíritas? A escala espírita, que está lá na nossa filosofia. A escala, a gente vai ver onde nós estamos. Isso nos salva, mas não exime a gente da gente, quando estivermos diante de um equívoco, no primeiro momento, a gente pode se silenciar. Por quê? Porque muitas vezes eu posso estar prejudicando um trabalho, mas depois eu tenho o dever cristão para comigo e para com o outro, de falar e conversar com ele. É assim que tem que ser as bases do espírita. E aí, como eu estava falando com vocês, eu vou trazer um pouquinho de Fenelon, eu vou ler rápido o que ele falou, porque o que ele falou ali no Evangelho a gente já leu mais de 10 mil vezes,
Então, vou ler rápido e vou trazer um pouco desse espírito para que a gente fique tranquilo com relação a qualquer sentimento que possa pairar em nossas entranhas. Para a gente começar a abrir mais a nossa mente, abrir mais com esse cabedal de informação que nós temos, que é a doutrina dos espíritos. Então, ele fala assim, no item 10, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, o peito, né? O preito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Olha, ele está dizendo que é penoso. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasses como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia, olha só, a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, na seara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiante. Aí ele vai dizer, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Então, ele vem falar sobre sentimentos que ele sentiu. Esse espírito veio falar sobre sentimentos em que ele foi protagonista. Então, ele vem dizer para a gente que é uma prova e ele, na encarnação dele, hoje a gente tem muito acesso, né? E aí eu quis ler um pouco sobre esse espírito. Então, esse espírito, ele nasce no século XVII, é um espírito que nasce dentro de toda aquela, né, burguesia francesa, tem tudo que se pode ter para que viva bem e viva tranquilo, e ele tem as características de uma boa pessoa. Ele é honesto, ele acredita na religião, aquela religião católica do século XVII, ele acredita naquilo tudo. Sendo que, o que acontece com o espírito? Um espírito que estuda, que vai estudando e tem acesso ao conhecimento. O espírito que estuda e tem acesso ao conhecimento porque ele aprendeu grego para ler o Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento está escrito em grego, e ele também leu latim. Quando alguém lê grego e lê latim, começa a ter acesso a quê? A verdade cristã primitiva e a verdade humana da religião, né? Que dominava onde? A Europa. A Europa. Então, esse espírito, quando ele começa a tomar consciência com esses estudos, que a igreja, que é uma instituição, igrejas e reis, estão em caminhos equivocados, totalmente equivocados. Então, esse espírito, ele começa a questionar a religião à época posta. Mas, num primeiro momento de sua vida, ainda jovem, o que ele vai fazer? Ele começa a fazer um tratado, ele faz um tratado para a educação de meninas na igreja. Por quê? Porque ele começa a perceber
que a educação da igreja era totalmente falha. Por quê? Era na base do quê? Coerção, da pancada. E o espírito, das nossas características é a liberdade, é o livre-arbítrio. Só que a igreja tinha, igreja, instituição, aquela que foi formada ao longo dos séculos, Igreja Católica Apostólica Romana, ela passa a ter os seus cânones, que são leis, gente, leis humanas, de como nós deveríamos nos comportar. E tudo que era contrário àquilo ali não servia. É isso que a gente tem que estar sempre atento. Tudo que está contrário ao que está ali aqui na codificação não serve? Não serve por quê? Quem disse isso? Nem Kardec disse isso. Eu estou atendendo a quem? A minha vaidade? Ou estou atendendo a doutrina a qual vem reviver o cristianismo nascente? Não é o cristianismo católico apostólico romano. Mas eu percebo que nós temos muito atavismos. Quando alguém se insurge contra alguma coisa, a gente percebe o ódio, não é? A gente percebe o ódio. Haja vista, a gente hoje, o censo não nos deixou nenhuma margem. Quando nós fomos nos colocar em questões políticas com os únicos dois partidos que existiram no país num dado momento, houve uma quebra, houve uma racha, o censo logo depois viu que os espíritas caíram o número. Ou seja, os espíritas que não estavam estudando o espiritismo saíram do espiritismo, né? E saíram. Os que não estavam estudando, não estavam entendendo, saíram. Porque aqueles que estudam e entenderam foram criar as suas lives, foram criar os seus centros espíritas, porque começaram a saber que não é fora da caridade não há salvação, não é fora, não há progresso, não é salvação quanto progresso. Não é fora do centro espírita, não é fora do centro de Umbanda, não é fora do Alcorão, não é. É fora do quê? Da bondade comigo, de eu entender comigo. Então, Fenelon, ao longo de muito tempo da vida dele, ele atendeu sim a essa necessidade, essa instituição católica. Mas depois ele foi, à medida que a idade foi chegando, ele foi vendo o quê? Que ele teria que colocar todo esse conhecimento dele para ajudar as pessoas. E aí eu fui vendo que foi uma mulher, a prima dele, que também, e sempre quem tem acesso ao conhecimento. Por isso é que a gente tem que estar sempre tendo, sempre, o orar e vigiar para o espírita é saber sempre se eu estou sendo coerente com o que eu estou estudando dentro da doutrina que diz que é o cristianismo redivivo, ou seja, é o consolador. É isso que a gente tem que trazer para a gente. Por quê? Naquela época, século XVII, já havia mulheres que capitanearam esses pensamentos, que sabendo o que essa prima dele chegou à conclusão, com o conhecimento, que não precisava da Igreja Católica, não precisava de igreja nenhuma para fazer a conexão com o Criador. Por quê? Porque Deus, nós somos partículas de Deus. Então, a gente tem um lugar que a gente gosta de trabalhar? Sim, a gente tem. Nós somos ainda seres sociais, a gente precisa. Mas a gente não pode cair na falácia de que o Espiritismo nos diz que tudo está no centro espírita. Porque senão é o fora da igreja, não há salvação. Não muda nada. O que muda? Fora da igreja não há salvação, fora do centro espírita não há salvação. Não mudou nada.
E nem fora da caridade não há salvação. Entender a caridade conforme o modelo que eu estou seguindo, e não conforme eu penso que seja a caridade. Por isso, ele vai trazer para a gente a caridade material, que é para a gente exercitar esse apego que nós temos, inclusive pelo conhecimento. E por quê? Porque o conhecimento eu vou ter, ele vai ficar ali no meu perispírito, mas também vai ficar gravado os meus sentimentos de ódio, de rancor, isso tudo, porque isso é que vai lhe ser levado. É isso que a gente que vai ficar impresso. A crueldade com que a gente muitas vezes dirige a palavra aos nossos irmãos, a crueldade com que às vezes a gente faz conosco mesmo. É isso que a gente tem que começar a entender, principalmente aqui eu vejo muito que o espírita, e acompanhando isso na ciência do, do censo, né? Porque tem muitos estudiosos com relação a isso, nós somos muito mais velhos. Nós não fomos capazes de formar jovens. Nós não fomos. Aí por quê? A gente tem que começar a fazer esse pensamento. Por quê? Nós não fomos capazes de atrair os jovens, né? Por que isso? Não é para a gente sair chicote, não. Chicote ficou lá atrás. Fica lá para trás. É reflexão. Refletir. Eu tenho duas filhas aqui, que foram evangelizadas em 2 centros espíritas. 2 centros espíritas. Aqui de Jacarepaguá, inclusive o que eu, né, frequento até hoje. Nenhuma das duas, porque tem acesso a conhecimento, começaram a haver muitos equívocos na educação, né, de espíritos. Por quê? Porque fazem a leitura atenta do quê? Da Bíblia, do Novo Testamento, da codificação. Então, nós temos que fazer essa análise. Por que a gente não conseguiu levar? A gente não tem que fazer proselitismo, não é isso. É reflexão. E Fenelon, que é o nosso artista, que vai nos trazer esse ódio, que depois a gente vai ler com muito cuidado, com muito carinho. E aí eu vou até depois botar lá no link da Rose, se a Rose assim me permitir, mas já esteve lá. Existe o Rodrigo Farias, ele traz pílulas, né, para a gente conhecer o século XIX, qual foi o ambiente de Kardec e de vários espíritos que atuaram na codificação ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, biografias que já existem e vários documentos e várias obras desses espíritos. Isso é muito bom, gente. A gente saber como eles são, para a gente perceber o quanto nós somos pessoas realmente estamos caminhando, mas falta para a gente desligar esse cordão da Igreja Católica como instituição. Que nós trazemos tantos atavismos, mas queremos que o outro siga aquilo que eu já entendi. E o Fenelon, né, ele começa a ver que, ao longo dos anos, porque ele sofre com a própria igreja a quem ele estava atuando ali do lado, perseguição, calúnias. Ele não se retrata, então, à medida que ele não se retrata, ele é cada vez mais massacrado. Então, como espírito imortal, na codificação, ele vai falar do ódio, porque ele sentiu ódio. Para que a gente não pense que todos que estão ali na codificação são santos, porque não são. São espíritos superiores, que dizem assim, superiores a, porque inclusive na língua francesa, superior, e aqui também, né? A gente sabe que é superior a alguma coisa, a algo. Mas não é aquele superior lá da escala.
ainda tem um longo caminho, porque vai ter que tratar ainda o ódio. Aí esse espírito, ele deixa para a gente, em sua biografia, ele escreve, ele traz isso. Depois de tanta pancada dessa instituição que ele tanto defendeu. Isso ele está falando para uma época em que Estado e igreja era uma coisa só, né? Reis e Estado estavam muito juntos. Lembre-se do século XVII. Por isso é que a gente tem que estar cada vez mais atento e sabendo qual é o momento em que nós estamos. Hoje, o Estado tem que ser separado da igreja. O Estado tem que ser separado da religião. Religião é para a gente... Religiosidade é para eu desenvolver a minha parte moral. Estado desenvolve a parte material tão necessária para o nosso desenvolvimento. E aí ele diz o seguinte, ele deixa essa frase aqui, ao final da vida. Nunca force seus súditos a mudarem sua religião, que era o que ele fazia, trabalhava nisso. Nenhum poder humano pode penetrar as últimas defesas do coração dos homens. O homem nunca pode ser convencido pela força, senão eles viram hipócritas. Quando os reis mexem com a religião, ao invés de protegê-las, o direito de todos os seus, né, a ter uma religião, eles escravizam a religião. E a gente, então, trazendo para hoje, o que a gente, no lugar de reis, nós vamos colocar o quê? Governantes. Para sermos estarmos juntos com essa doutrina, porque hoje a gente sabe que tem que separar religião de política, de Estado, a gente tem que saber que não pode misturar. E nós não podemos, sob nenhuma oração adversativa, fazer com que um irmão, uma irmã, ou seja, um espírito imortal, mude a sua religião. Aquilo que ele encontrou e faz eco no seu coração, porque nenhum de nós conhece religião ou religiosidade para isso. O que a gente está aqui no esforço, meus irmãos, no esforço, nessa vida, nessa existência, é conhecer um pouco mais dessa doutrina de amor, essa doutrina de luz, que veio para agregar, mas porque nós não entendemos ainda, ela tem feito muita separação. E nós temos nós espíritas sobreviventes, porque nós somos sobreviventes, porque nós éramos 3,4 milhões no Brasil, né, oficialmente falando, passamos para 1,8 milhões, nós somos ainda os sobreviventes. Imagina, meus irmãos, imagina a responsabilidade que nós precisamos trabalhar em nós. Jamais culpa, tá? Jamais a culpa, mas uma responsabilidade de recebermos os nossos irmãos de acordo, abraçar, de acordo com o que cada um acredita. Com por quê? Porque nós estamos no Brasil, uma pátria miscigenada, uma pátria que abraça a todos, uma pátria que traz um refúgio para todos e para tudo. Não é por acaso, meus irmãos. Não é por acaso isso. Que a gente possa, né, ampliar mais os nossos conhecimentos, que a gente possa aumentar mais
essa questão de como Kardec e os espíritos vêm trazendo para a gente a forma como a gente aprende, a forma como a gente lida com o outro. E quando o outro nos busque para um consolo, e isso eu tenho visto muito com a prática nas mesas mediúnicas, do qual eu sempre me debati para não, né, não participar, mas que tem sido para mim a maior escola de toda a minha vida, é trabalhar numa mesa mediúnica, que a gente possa olhar os nossos irmãos e falar com eles sobre o amor, falar com eles sobre Jesus sem falar de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqueles espíritos que vão lá sofrem tanto, 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 porque odeiam ainda, porque aprenderam a se vingar desse próprio Jesus, desse Jesus que hoje nós estamos aqui para aprender, mas que tantos irmãos que pululam a terra, e olha que tem mais de 20 bilhões, foram massacrados em nome dele, foram humilhados em nome dele. É isso, quando a gente fala assim, vamos estudar o Espiritismo, com o Evangelho de Jesus, é trazer o Evangelho para dentro de nós, para que a gente possa acolher em nosso seio a todos aqueles que chegarem perto, independente de credo, independente de qual a escola política, econômica e social, mas sabendo que para a minha escolha dessa existência, eu optei pelo modelo Jesus segundo as diretrizes do Evangelho, segundo as diretrizes do Livro dos Espíritos, que me ensina a ser crítica, mas não criticar. Há uma diferença. Crítica é oferecer fundamentação para a minha fala. Criticar é sair chutando balde. É isso que o Espiritismo nos convida. Cada vez mais. E nós não podemos dizer, né, Senhor, Senhor, e encontrarmos o reino dos céus se a gente não estivermos caminhando nessa condição de saber que todas essas virtudes que estão aqui dentro fazem parte lá das leis morais, mas que é numa jornada de existência e inexistência, que nós vamos passar e já passamos por diversas religiões, por diversas filosofias. E se nós acreditamos que só o Espiritismo pode salvar, é porque nós não estamos aqui ainda seguros de tudo isso que passamos. Só passamos por tudo isso. Não fixamos. Não está em nosso corpo espiritual. Então, meus irmãos, vou ler para vocês a última chamada do Espírito Verdade, para que a gente faça homens, mulheres, espíritos imortais. É isso que nós já devemos falar. Deixemos homens, deixemos mulheres e falemos espíritos imortais. Irmãos amados, estamos junto de vocês. Se amem também os uns aos outros e digam, do fundo do coração de vocês, fazendo a vontade do Criador, que está lá no céu, fazendo essa vontade dele. E podemos dizer todos juntos,
um só pensamento, num só coração. Senhor, Senhor, Alá, seja lá o que for, e aí entraremos no reino dos céus. Meus irmãos, obrigada mais uma vez por vocês abrirem as portas do coração, da mente de vocês, para ouvir essa irmã mais uma vez, porque alguns de vocês estão comigo, transitam comigo o tempo inteiro e ainda me deram esse momento feliz de estar junto de vocês. Gratidão, gratidão à Casa de Francisco, esse estudo de Francisco de Assis, a quem eu tenho bastante carinho, e tantos outros espíritos que a gente precisa conhecer. Tantos outros, meus irmãos. Gratidão a todos. E vamos dizer Senhor, Alá, Buda, seja lá o que for, mas com um coração repleto de carinho, de amor para com nossos espíritos, que são os nossos irmãos, que é aquilo que a gente pertence, na seara do Criador. Gratidão. Obrigado, minha amiga, pelo seu estudo, que todos nós possamos, né, lembrar sempre desse ensino do Senhor. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não importa quem seja esse próximo, mas precisamos amar o nosso próximo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E, mais uma vez aqui, eu quero agradecer a presença de todos os amigos que conosco aqui se encontram, que participaram desse estudo. Que Deus abençoe e fortaleça todos vocês. E eu quero avisar também aqui aos companheiros que amanhã, sexta-feira, não teremos o nosso estudo do livro dos médiuns e do livro dos bastidores da obsessão, porque vou ter uma consulta médica bem no horário do estudo e eu não vou poder dar os dois estudos, tá bom? E segunda-feira também não teremos nem estudo, nem palestra pública, porque segunda-feira é segunda de carnaval. Então a casa vai estar fechada. Sexta é amanhã e segunda-feira. Mas quarta-feira de cinzas, no dia 18, estaremos de volta, tá bom? Então, encerramos aqui as atividades da nossa casa. Amanhã não teremos atividades, e nem segunda, mas quarta-feira estaremos de volta. Então, para encerrar o estudo de hoje, mais uma vez agradecendo a Rosane por sempre aceitar fazer o nosso estudo aqui com essa vibração, né, com essa fé, essa certeza que ela tem nas suas palavras. Que Deus te abençoe, Rosane. Abençoe a você, abençoe a sua família. Possamos sempre contar com você aqui na casa de Francisco de Assis. Então, para encerrar o estudo de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Por não. Que neste momento estejamos a nos conduzir a um padrão vibratório elevado, para mantermos uma sintonia em alto nível e que estejamos todos aqui reunidos agradecidos a todos esses estudos que nos conduz à compreensão da verdade e que daí podemos compreender as leis que regem a vida. Agradecidos a Jesus pelos seus ensinamentos que nos permite superarmos os nossos obstáculos íntimos, nossas mazelas morais, e que sua luz nos conduza para que possamos, assim, caminharmos em nossa jornada evolutiva em constante crescimento, buscando vencer os sentimentos que são entraves, obstáculos ao nosso progresso. Agradecidos à espiritualidade amiga que nos assiste, por todas as inspirações, pelo amparo, pelo auxílio, e que possamos caminhar na seara de Jesus e, como obreiros do Senhor, buscando sempre vencer tudo aquilo que precisa ser trabalhado, que precisa ser vencido no sentido de melhorarmos a nossa qualificação moral. Obrigado a essa espiritualidade que, ao término deste momento de prece, estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas.
Que assim seja. Graças a Deus. Eu quero também avisar para Ana Constantino, Maria Inês, Dulcineia, Denise, Carmen, que amanhã haverá nossa irradiação para os enfermos físicos, tá? Quem vai dirigir a irradiação vai ser a Carmen. Então, amanhã, 18h40, teremos a nossa irradiação e o link é o mesmo de sempre, tá? É o mesmo link dos estudos. É só ir do link que eu mando os estudos e vocês entram. 18h40, Inês, Dulcineia, Denise, Ana Constantino, Carmen, a nossa irradiação vai acontecer normalmente, tá bom? Um beijo no coração de todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos manter firmes a nossa fé e que possamos sempre agir com muita sabedoria, respeitando a todos os nossos irmãos em todas as crenças. Ó, beijo para todos. Um Beijo, beijo, Rosane, Rosane. obrigada. Fiquem em paz, que o Beijo, Senhor nos Rose. abençoe. Parabéns, Tchau, Rose, sua palestra tchau. foi maravilhosa. Valdita mandou um abraço a você, Rose. Obrigado. Um beijão aí para o seu Valdir. Que Deus abençoe Beijo, e tchau, fortaleça. boa noite. Tchau, Melhoras, tá, Rosane. Tchau para amiga? Se todos. cuida. Dulcineia, Inês, Ana, Alberto. Um abraço para todos.